Falar então, hoje sobre o espectro atômico do hidrogênio, tá? E a gente vai começar a nossa viagem aqui de hoje, destacando a importância do hidrogênio até hoje, até os dias atuais, né? E é uma importância que não tem, assim, de fato, ela abrange assim diversas áreas e diversas ciências do conhecimento, né? Mas eu sei que todos vocês aí já têm essa noção, mas é sempre bom a gente destacar isso, né? E mostrar para vocês a importância do hidrogênio. A gente começa falando sobre o responsável por sua descoberta, né? E a gente vai começar a nossa aula de hoje falando de Cavendish e vamos também terminar falando de Cavendish, mas vocês vão entender o motivo. Primeiro eu queria destacar aqui, olha, acima é uma foto de um livro que eu ganhei, presente, há faz um tempo, de aniversário, um livro bacana, muito lindo, né, ilustrado, contando um pouco da história, né, de cada elemento químico na tabela periódica. E aí eu quero destacar para vocês, né, um zoom desse texto que está aqui ao lado, deixa eu pegar aqui a minha coisinha. Então, esse texto que está marcado aqui, eu estou dando um zoom para vocês verem aqui ao lado o destaque, né? Dizendo que as estrelas, né, brilham porque são vastas quantidades de hidrogênio transformando-se em hélio. O nosso Sol, né, consome sozinho 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo. Logicamente, são números aproximados, convertendo-os em 596 milhões de toneladas de hélio. Pense um pouco a respeito dos valores, né? 600 milhões de toneladas por segundo, mesmo de noite para nós aqui na Terra, tá? E para onde vão os outros 4 milhões por segundo? São convertidos em energia de acordo com a famosa fórmula de Einstein, né? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, c ao quadrado. Cerca de 1,6 quilograma por segundo chega à Terra, onde forma a luz da alvorada, o calor de uma tarde de verão e o brilho vermelho do pôr do sol. Então, assim, esses fenômenos, tá, aqui descritos e hoje muito bem compreendidos, né, eles são fenômenos assim que o ser humano observa, sente há milênios, né, na Terra, mas como a gente sabe, o conhecimento a respeito, conhecimento e entendimento, né, compreensão a respeito do assunto, ele de fato só veio a florescer e amadurecer naqueles idos ali a partir de 1600. E é dessa época para cá que a gente vai fazer aí, digamos, uma recapitulação das coisas. E a primeira é justamente do seu, digamos, o cara que descobre é o sentido de o cara que descreve, né? Que consegue identificar, né? Quantificar. Então, Henry Cavendish, tá? Que vive nesse período aí de 1731 a 1810, vai publicar em 1766, tá? Digamos, uma aí, trilogia de artigos para descrever o que ele chama, nos seus trabalhos, de ar inflamável. Tá? E é justamente esse ar inflamável, né, descrito nos trabalhos de Henry Cavendish, que vai, mais ali à frente, se materializar como o gás hidrogênio. A importância disso é enorme, porque não só o gás, né, hidrogênio, mas em especial os átomos que formam esse gás, né, o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais leve da tabela periódica, ele vai ser um tema de
incansável investigação por anos. E um dos primeiros, assim, digamos, desafios que já ocorre lá em 1836, ainda a respeito do hidrogênio, foram, assim, digamos, os primeiros relatos já de pesquisa a respeito da célula combustível de hidrogênio. Isso lá nos idos de 1836. Eu trago nesse slide aqui isso para vocês, para mostrar que algo que há séculos atrás, né, inicialmente foi, digamos, publicado, investigado com resultados ainda na época muito incipientes e de baixíssima eficiência, hoje já é uma realidade nos veículos automotivos e hoje já, inclusive, não é apenas realidade, mas a gente já, né, descreve na literatura e fala isso pelos meios de comunicação do que a gente comumente chama de economia do hidrogênio ou economia baseada no hidrogênio. Ou seja, esses veículos automotivos hoje possuem uma série de grandes desafios. O primeiro desafio é tornar essa, digamos, célula de combustível, essa figura é um demonstrativo genérico de uma célula combustível alcalina, né? Onde vocês observem a presença de um anodo, geralmente um catalisador, que vai quebrar, né, esse hidrogênio em seus íons e elétrons. Nessa semi-reação aqui nós estamos escrevendo a água, mas a gente tem que lembrar que isso aqui, na semi-reação, na verdade, forma-se, né, os íons H+, e elétrons, que, logicamente, né, esses íons H+, vão reagir rapidamente para formar a água na outra meia célula. Aqui nós temos o cátodo, que vai fazer justamente essa formação e geração, tá, de água como resultado do processo, né, de oxirredução na célula combustível. Ou seja, nós estamos entrando com hidrogênio como o combustível e temos a saída de água, de vapor da água para a atmosfera. Um processo que gera uma energia limpa, tá? Do ponto de vista da tecnologia, que durante anos vem sendo, né, estudada, investigada, como tornar esse processo um protótipo real, utilizável, né, nos veículos automotivos e nas máquinas, que seja de baixo custo, que seja, de fato, possível do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico. Então, esse é um grande desafio, tá, que ainda hoje é motivo de estudos, porque a gente precisa aprender a otimizar esse processo da célula combustível, a gente precisa aprender a como armazenar de forma segura o hidrogênio em tanques. Então, existem uma série aqui de conhecimento na área da química, na área da física, extremamente importantes para a geração aqui de energia. Então, acho que isso contextualiza muito bem, né, as motivações às quais a gente vai falar hoje sobre o átomo de hidrogênio. E na química quântica, né, o átomo de hidrogênio, justamente por ser esse modelo, né, esse sistema atômico com um próton, um elétron, a gente vai falar bastante desse átomo, a gente vai falar bastante do hidrogênio ao longo do nosso curso, tá? Porque justamente ele foi, né, o alvo de investigações para testar, né, as teorias quânticas de todas as formas. Bom, uma outra questão muito importante, muito bem estabelecida naquela época, foram as contribuições de Isaac Newton, tá? Aqui no seu livro, né, ele vai ser o primeiro a mostrar que a luz branca, né, é um conjunto de cores como arco-íris. E o que nós temos aqui embaixo é uma figura
que mostra o espectro contínuo de cores. Ele é assim chamado espectro contínuo de cores, porque as suas cores, né, na região do visível, elas são seu gradiente de cores é modificado continuamente, ou seja, de forma contínua, ao longo do espectro visível. E Isaac Newton, ele vai justamente lá em 1666 passar a luz do Sol numa fenda muito estreita, por um prisma, projetando então esse espectro colorido, né, em um anteparo. E dali fazer vários estudos relacionados à ótica desse espectro contínuo proveniente dessa luz branca. Mas Newton também, na época, teve as contribuições de Descartes, que fez uma observação anterior a Newton, interpretando que a luz branca tornava-se colorida quando refratada, dependendo do ângulo de refração. Ou seja, essas contribuições aí, elas culminaram no que a gente, na época, conhecia, né, das teorias clássicas a respeito da luz e do espectro contínuo da luz. No entanto, o espectro de átomos, no caso, por exemplo, hidrogênio, né, o átomo de hidrogênio, mas não só o átomo de hidrogênio, o átomo, por exemplo, de hélio, de argônio, né, de um gás nobre, como vocês vão poder ver nesse link que eu disponibilizei aqui, ó, no YouTube, que tem um experimento bem bacana que vocês conseguem visualizar, né, a emissão de luz a partir da interação da radiação com a matéria. Então, como a gente vem falando aí nos últimos encontros de aula, a interação da radiação com a matéria é alvo de investigação incessante por vários cientistas, né? Nós já falamos bastante dos experimentos de Thomson que resultaram na descoberta do elétron, né? E aí, com a descoberta do elétron, você começa a fazer uma série de aparato experimental para promover, né, esse encontro de radiações de alta energia com uma determinada matéria, um sistema de gás, enfim, e assim por diante. Como vocês podem ver aqui nessa figura, essa foto aqui à esquerda, ela representa um experimento no qual eu tenho um tubo sob vácuo, esse tubo contém, no caso aqui, né, hidrogênio, gás hidrogênio com vácuo, e aí você incide radiação de alta energia, tá, para observar, né, o que ocorre quando agora esses átomos, né, você tem esse sistema em alta energia, então você desmembra esse gás hidrogênio em seus constituintes atômicos, esses átomos vão, portanto, os elétrons contidos absorver energia para um nível de maior energia, e esse elétron, ao retornar em algum momento ao seu estado fundamental, emite luz. Tá? E aí, luz, no caso do espectro de emissão de hidrogênio, foi exatamente a investigação de vários cientistas da época que observaram um espectro como esse que vocês estão vendo aqui abaixo, um espectro de linhas. Não um espectro agora contínuo, mas sim um espectro de linha, tá? Discreto. E aí o espectro de linhas do átomo de hidrogênio, bastante conhecido, né? Vai apresentar vai apresentar, digamos, comprimentos de ondas que vão aí desde o visível até o ultravioleta próximo, né? Essa linha característica aqui na região do vermelho, em 656 nanômetros. Essa aqui, na verdade, nessa figura está aqui como verde, mas é um azul esverdeado, né? Ou um verde azulado, assim, que da forma como você queira observar, na região de 486 nanômetros.
Uma na região do azul, de 434 nanômetros, essa em 410 nanômetros, já próxima ali do violeta, e também uma outra no violeta, já bem próximo mesmo ao violeta, de 300 a torno de 360, a gente vai falar um pouco dela mais adiante. Ou seja, e a partir do momento, observem que há um espaçamento, né, aqui de energia maior entre essa linha no vermelho e no verde, um espaçamento aqui menor entre as linhas do verde e o azul, e aí esse espaçamento ele vai diminuindo, como vocês podem observar aqui nessa figura, até um momento em que você não tem mais, né, o espectro de linhas, mas sim a região já do contínuo. Então, essas observações, elas foram observações experimentais, tá? E causaram um grande impacto no entendimento, né, da espectroscopia atômica, mas também elas promoveram certas questões, certas perguntas. Uma delas, e talvez a mais importante que os cientistas tentaram entender, foi qual a relação, tá, dessa, digamos, energia que incide na matéria. Vamos imaginar essa figura, então eu tenho aqui uma energia que sendo incidida, né, na matéria, e de alguma forma essa matéria está emitindo luz, tá? Ok, qual seria a correspondência entre essas energias e o comprimento de onda e, portanto, a frequência dessas linhas no espectro atômico? Então, essa era a grande questão, ou seja, há alguma lei, alguma equação que relacione essas quantidades de energia absorvida e emitida e os respectivos comprimentos de onda e frequência do espectro atômico? Então, essa que era a questão em aberto. E aí eu queria trazer para vocês essa figura aqui muito importante, e que a gente vai falar bastante no curso de quântica, né? Que é esse cara, Anders Ångström, tá? Ångström, ele vai ser importante, né? Vocês certamente já ouviram falar da unidade, né? De 10 a menos 10 metros, que é o Ångström. Essa unidade é dada em homenagem a esse cara, que vai ser um dos primeiros a estudar o espectro de absorção do hidrogênio. Tá? No espectro de absorção, diferente do emissão, o que nós vamos ter aqui são raias escuras, né? Nós temos naquela região de comprimento de onda característico a matéria absorvendo aquela energia e, portanto, você tem uma raia escura no espectro contínuo, como vocês observam aqui na figura abaixo à direita. E aí eu queria só historicamente contextualizar o porquê que eu coloquei isso aqui, tá? Ångström, ele vai ser um dos catedráticos e professor na Universidade de Uppsala, vai ter contribuições significativas em relação às investigações dos corpos celestes, né, dos astros, e vai ser um dos que vai justamente desvendar aquilo que eu falei acima da composição de hidrogênio no Sol, né? E daquelas reações que geram, né, uma energia significativa a partir dessas colisões, né, desse gás na superfície solar. Então, ele vai ter várias contribuições, né, além de, então, receber uma homenagem da Universidade Uppsala a esse prédio aqui, que tem o seu nome, né? É o Laboratório Ångström, em sua homenagem. Esse aqui que vocês estão vendo exatamente é o professor de vocês, um período que passei lá, aí, na verdade, contribuições que venho tendo com grupos
do laboratório, né, Armstrong, tanto da parte do departamento de física quanto do departamento de química, desde 2009, né, essa contribuição aí com eles e colaboração contínua ao longo dos anos. Uppsala é uma universidade muito legal, assim, super gostaria de motivá-los um dia a conhecerem, se tiverem assim oportunidade, eu desejo que todos tenham essa oportunidade, tá? Que fica aí a 71 quilômetros da capital, Estocolmo. E observem algo importante que eu quis colocar aqui no texto, é uma universidade de 1477, ou seja, é uma universidade mais antiga do que a época em que os portugueses aqui nessa terra chegaram, tá? Então, ou seja, a Universidade de Uppsala é mais antiga do que o Brasil, né? Imagina uma universidade ser mais antiga do que o nosso país. Além de Youngstown, tem outros nomes importantes que vocês devem ter ouvido falar, como Carl Linneu, Celsius, que por lá passaram. Eu quis contextualizar isso, tá? Para mostrar a vocês que Angstrom vai ter um papel importante, né, nesse estudo do espectro de absorção do hidrogênio, e justamente por ele desenvolver, né, esses aparatos que estavam ali na faixa atômica, ele acaba, por suas contribuições, também ter o nome na unidade de 10 a menos 10 metros, que é igual a 1 angstrom, e a gente usa a unidade angstrom para justamente, por exemplo, medir, né, a distância entre átomos numa ligação química em uma molécula. Bom, embora, da mesma forma como a gente falou antes, nas aulas anteriores, que os experimentalistas na área de espectroscopia geravam os resultados, mas não conseguiam compreender e interpretar todos os resultados, da mesma maneira, em relação ao espectro atômico do hidrogênio, isso ocorreu. Porque foi justamente um matemático, Johann Balmer, que vive aí no período de 1825 a 1898, e aí observem que a gente está falando justamente de um período e de dados experimentais de espectroscopia que vão ocorrer ali simultaneamente às descobertas a respeito das ondas eletromagnéticas, no período vindouro aí dos estudos espectroscópicos. Então, havia, então, esses dados do espectro, mas, como eu disse, nenhum experimentalista conseguiu fazer aquela relação das energias com as frequências e comprimento de onda. E vai ser Balmer o cara que vai desvendar, né, essa questão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar os dados e, empiricamente, ele vai propor, então, um ajuste, né, empírico a esses dados. Então, ele correlaciona, tá, no eixo X aqui o inverso de um número inteiro ao quadrado, e em Y ele vai, então, plotar a frequência e vai observar uma relação, tá, matemática linear, de comportamento linear, como vocês podem enxergar aqui nesse gráfico, entre essas grandezas, ou seja, a frequência, exatamente aquelas frequências, né, características de comprimento de onda no espectro de linhas, tá, era proporcional ao inverso desse 1 sobre o inverso de n ao quadrado, né? Era proporcional a 1 sobre n quadrado. Então, a partir do momento que você consegue relacionar dados experimentais, tá, e observa um comportamento que pode ser descrito por uma relação matemática, você consegue estabelecer uma lei, desde que, logicamente, esse comportamento ele passa a valer, né, em uma ampla faixa dos dados experimentais. E foi justamente isso que Balmer vai observar. No entanto, vocês vão ver mais à frente, essa relação de Balmer ela vai ser válida
numa determinada faixa espectral. Essa equação aqui que vocês estão vendo é justamente, digamos, a equação de ajuste da relação do dado experimental à relação empírica mostrada por Balmer, que nesse slide vai estar aqui mostrado de uma outra forma, tá? Mas contendo a mesma relação, onde eu quero apenas destacar que essa constante aqui, que a grande maioria dos livros traz como um B minúsculo, possivelmente devido ao sobrenome do cientista, né? O que ele vai fazer, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai perceber que essa relação que, então, na equação anterior, tá vendo aqui? Escrita em função da frequência, e nessa relação aqui, escrita em função do comprimento de onda, nós sabemos, isso foi mostrado já nas aulas anteriores, que a relação, em especial, mais usual para espectroscopistas é o parâmetro de número de onda, né? Ou a razão entre a frequência e a velocidade da luz, Ni sobre C, que vai ser, então, o inverso do comprimento de onda. Se nós usarmos essa relação aqui definida e substituirmos essa relação na formulação matemática de Balmer, chega-se a essa relação aqui de comprimento de onda, que vocês estão vendo abaixo, na qual observa-se que essa relação de proporcionalidade ao inverso de n ao quadrado dá um valor constante, tá? E esse valor constante, justamente, vou mostrar para vocês mais à frente, tem relação com o coeficiente angular dos dados ajustados na reta. Logicamente que, para o caso de Balmer, esse valor aqui, ele é também constante, ou seja, igual a 2, tá? E o que varia é esse termo n aqui, que no caso seriam inteiros sempre maiores do que 2, ou seja, 3, 4, 5 e assim por diante. Essa relação aqui em centímetros a menos 1, logicamente essa constante vai estar, né, nessa unidade. E observem que, como nós observamos lá antes, aquela distanciamento entre, né, os comprimentos de ondas no espectro de linhas vai ao infinito, e ao infinito isso vai se aproximando, essas linhas vão se aproximando, na verdade você vai tendo o que nós observamos como um contínuo de energia. Para o caso específico, quando nós substituímos aqui esse n, tá, igual a 3, nós chegamos a esse valor de energia que seria justamente, desculpem, aqui igual a 4, né? Esse valor se aproxima de 364,7 nanômetros. E ele vai fazer isso para n igual a 3, para n igual a 4, para n igual a 5, para n igual a 6 e assim por diante. E ele vai plotar isso num gráfico, então vamos ter essa relação aqui, como vocês estão vendo nesse slide, na qual essa constante que nesse slide está sendo descrito como 109, né, 1.680 centímetros a menos 1, nesse slide ela está sendo escrita como RH, tá? R, porque ela torna-se depois conhecida como a constante de Rydberg, e eu vou explicar o motivo. Essa constante chamada constante de Rydberg, com o subscrito H, justamente porque ela se origina do estudo do espectro de emissão do hidrogênio, ela vai ser, então, determinada aproximadamente esse valor, e aí vocês vão ter, né, esse valor aí em quase todos os livros. Há uma variação, alguns aproximam para 109,670, né,
outros acabam 109 e colocam 700. Isso depende muito da aproximação, né, do arredondamento que é feito na relação, mas ela é obtida, observem, a partir justamente dos dados experimentais do espectro de linhas correlacionando ou a frequência ou o comprimento de onda com o inverso n ao quadrado, na qual esse n, então, foi interpretado da seguinte maneira. No caso da série de Balmer, como foi mostrado, o elétron, no seu nível de energia n igual a 2, quando esse elétron ele absorve energia, ele vai para um nível de energia, um nível de maior energia, tá? E que, como eu disse, em algum momento ele vai retornar, e ao retornar ele vai emitir, tá, luz com um determinado comprimento de onda. Então, para o comprimento de onda na região do vermelho, seria a transição eletrônica entre o nível n igual a 2 e n igual a 3, a transição relacionada àquela linha do azul esverdeado que eu mostrei para vocês, seria a transição relativa do n igual a 2 ao n igual a 4, ou seja, o elétron ele absorve uma energia quando, né, interage com a radiação, ele vai para o nível de energia do estado igual a 4, e quando ele retorna, então ele emite luz naquele comprimento de onda característico. Então, o mesmo ocorre para 5 e o mesmo para n igual a 6, tá? E assim por diante até as regiões ali próximas do ultravioleta. Então, é exatamente aplicando essa relação do inverso do comprimento de onda com os níveis de energias característicos e possíveis, é que chega-se à compreensão do porquê cada átomo tem um espectro, né, característico de linhas. E é como se fosse, de fato, uma impressão digital de cada átomo, ou seja, esse espectro de linhas é característico de cada átomo e cada átomo vai ter o seu particular, diferente de qualquer outro. Ou seja, é um conhecimento que foi, então, desvendado também aí nos idos da virada do século XIX para o século XX. E esse cara, o Johannes Heidelberg, o que ele vai fazer? Ele vai, nada mais, nada menos, que compilar, tá, os diversos estudos experimentais. Então, nós temos uma série, né, de linhas de Lyman, de Balmer, de Paschen, que foram dados experimentais para espectros de linhas em diferentes faixas, né, do espectro eletromagnético, que Heidelberg vai justamente compilar esses dados aplicando a relação, né, que Balmer inicialmente vai, enfim, desvendar nessa região espectral, tá? E ele vai aplicar isso para todas as outras e observar que há uma correlação, só que o que muda de uma para outra é justamente o nível o qual o elétron, né, está no seu estado de menor energia para, então, absorver a energia para o nível 2. Ou seja, nessa relação de Rydberg, N2 vai ser sempre maior do que N1, tá? E por isso acaba que aquela constante, né, ela recebe o nome de Rydberg, por ele generalizar, né, o fenômeno em sua relação. Então, foi justamente porque aquela constante recebe o nome de Rydberg. Tá? Bom, e aí nós voltamos na aula de hoje a Cavendish, no seguinte sentido. Eu gostaria de voltar a Cavendish aqui nessa aula com vocês. Eu comecei com Cavendish, e a gente vai falar um pouco na próxima aula para mostrar a vocês as, assim, grandes contribuições, tá, no avanço da ciência física, química, que o laboratório Cavendish tem dado ao longo dos anos. Tá? O laboratório Cavendish fica exatamente no departamento de física, né, assim chamado,
E justamente porque, né, não só passou por lá Henry Cavendish, como também foi lá professor, né, em sua homenagem, né, esse nome. E aqui eu trago, por exemplo, uma pesquisa que está sendo, né, liderada pelo grupo, que é justamente o desenvolvimento na tecnologia de você chegar cada vez mais próximo do zero absoluto, no desenvolvimento aí de tecnologias e de material nessa área, né, do conhecimento. E aqui também mostrar a vocês, tá, que, como vocês podem ver nessa figura, o Laboratório Cavendish é um dos pioneiros no que tange a diversidade, ou seja, vocês podem visitar lá, né, o site do grupo, eles publicam que mais diversidade, né, na ciência, né, no conhecimento, melhor ciência se faz. Ou seja, vocês podem observar nessa foto aqui, nessa figura, que são pessoas de diferentes etnias, diferentes lugares do mundo, diferentes regiões do planeta, tá? De diferentes gêneros, ou seja, a maior a diversidade, né, o respeito à diversidade torna o conhecimento científico, né, e o avanço científico de maior potencial. Então, assim, é um laboratório de grande inspiração e, como vocês vão ver na nossa próxima aula, ele, ao longo da história, trouxe, assim, grandes nomes que se tornaram nobres, não só em física, como também na área da química. Então, essa era a nossa aula de hoje. Eu queria abrir para vocês